Nesse vídeo eu vou te contar como surgiu o Hitbox, o porquê que esse programa cresce tanto, quem sou eu e o porquê que o Hitbox entrega tanto resultado. Eu sou Wesley Raikar e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o programa de treinamento que mais cresce no Brasil. Para te contar como surgiu o Hitbox, primeiro eu preciso te contar um pouco sobre mim. E eu cresci em um lugar muito simples, em um lar bem simples. Minha mãe tinha 6 filhos e a verdade é que a gente nunca viveu uma vida assim de muito luxo, né? A gente sempre, na verdade, teve o básico. Iogurte, eu costumo dizer que iogurte e pizza pra gente era tipo luxo. E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, porque se não fosse isso, com certeza acho que muito do que existe hoje, do que acontece hoje, provavelmente não existiria. Eu cresci num lar bem simples, num ambiente bem simples, e graças a Deus a minha mãe sempre trabalhou muito para tentar dar o melhor pra gente. E eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre tive o sonho de empreender, sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio. E na verdade meu pai ali sempre queria me jogar para o concurso público, mas eu nunca fui fã de concurso, nunca gostei de concurso. E eu falava, não, eu acho que eu vou fazer algo que eu amo. E aí comecei muito cedo a ler sobre empresas, ler sobre os grandes empresários de sucesso. Eu sou muito fã de Steve Jobs. Eu conheço toda a história dele, eu acompanhei muito ele e acompanhei os maiores profissionais de sucesso, McDonald's, maiores empresas. E eu queria isso para minha vida, eu queria ser empresário, sempre quis ser empresário. E eu tentei algumas vezes, na verdade, mas não deu muito certo. Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar no McDonald's e lá, assim, acho que a pessoa que trabalha no McDonald's, ela trabalha em qualquer lugar, porque é uma empresa que exige muito de você, exige que você seja muito criterioso, trabalhe rápido e com muita excelência. E o salário também lá é bem baixo. Então, eu costumo dizer que quem trabalha no McDonald's trabalha em qualquer lugar. Foi assim a minha primeira experiência com carteira assinada. Aliás, a minha primeira experiência foi trabalhando numa loja, num shopping, né, como estagiário. Foi onde eu comecei a aprender a vender numa loja de sapato. Logo após essa loja, eu entrei no McDonald's. E desde lá eu sempre me interessei muito por liderança, sempre me interessei muito por empresa. Eu fazia parte de uma igreja que estimulava muito isso, para você aprender sobre liderança, para você ajudar as pessoas, para você incentivar as pessoas. Então, igreja, não estou aqui para pregar religião, mas a gente sabe que em igreja a base é a Bíblia. Então eu estudava muito a Bíblia e eu ensinava as pessoas sobre a Bíblia. E eu aprendia muito sobre liderança, e acho que um dos maiores exemplos de liderança é Jesus. E eu amava todo aquele ambiente. E aí eu comecei a ir menos para a igreja, comecei a ter menos frequência na igreja, mas a minha paixão por empresa nunca mudou. E aí eu trabalhei em algumas empresas. Eu trabalhei no McDonald's, depois que eu saí do McDonald's, eu fiquei um tempo desempregado. Depois fui trabalhar numa loja de roupa, aprendi a costurar. E por incrível que pareça, eu sei costurar, viu, gente? Já tive uma marca de roupa que não deu certo. E antes dessa marca de roupa, eu trabalhava na Centauro. E a Centauro é uma loja, né, de artigos esportivos. Eu lembro que lá eu entrei, eu era assistente de loja, aquele carinha que fica lá no provador, né, tipo, encabidando as camisas, entregando a plaquinha pro pessoal. Eu fazia esse serviço lá. E eu já cheguei na minha gerente, eu já cheguei lá querendo crescer, né? Eu cheguei na minha gerente e falei pra ela bem assim: Michele, eu quero ser gerente, me ajuda a ser gerente. Eu tinha 18 anos nessa época. E ela falou bem assim: meu Deus, vou te ajudar. E aí ela me falou uma coisa assim que pra mim ficou pra minha vida toda, pro resto da vida, assim. Ela falou: Wesley, antes de ser gerente, você precisa ser gerente. E eu, caramba, ela falou assim: você tem algumas posturas que vai dificultar que você se torne um gerente um dia.
E eu, caramba, comecei, eu sempre fui muito brincalhão, muito comunicativo. E eu comecei a tentar me podar. Tentei começar a melhorar, tentei começar a ter uma postura diferente diante das pessoas. Até o dia em que eu consegui lá identificar algumas pessoas furtando na loja. A gerência já tinha sido trocada, nessa época foi 10 meses após eu entrar lá. Eu consegui identificar as pessoas que estavam furtando na loja e isso me trouxe uma promoção. Eu fui promovido para vendedor. Então eu recebi ali um salário mínimo, eu comecei a receber 2 salários mínimos e assim foi uma das minhas maiores conquistas profissionais, né, de início, assim, minha primeira promoção profissional. E eu falei, cara, eu quero ser gerente, o que eu quero pra mim é ser gerente disso aqui. E eu passei por um processo seletivo dentro da Centauro e não fui aprovado no processo seletivo, mas me deram a oportunidade de ficar como um gerente trainee durante alguns meses. E eu com 19 anos já era um gerente trainee na Centauro. E eu descobri que não era aquilo que eu queria pra mim. Trabalhava muito, eu entrava de manhã no shopping, não tinha hora pra sair. Mas assim, sempre amei todo aquele ambiente, sempre amei tudo aquilo. E aí eu saí de lá para abrir minha loja de roupa. E comecei a batalhar bastante, mas não deu certo porque eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento suficiente, não tinha estrutura financeira para manter uma marca de roupa. E ali foi a minha primeira falência, sem dúvida. Eu quebrei mesmo assim, não tinha dinheiro para continuar, então eu desisti, voltei a trabalhar para os outros. Foi quando eu entrei no Sushi Louco, uma empresa de sushi que é muito forte em Brasília e que deve ter também, e que tem na verdade, né, em vários estados. E quando eu entrei lá, eu entrei para ser auxiliar, né, auxiliar de sushi man. Ou seja, o auxiliar de sushi man, ele é o cara que ele ajuda o sushi man, mas no meu caso eu ia ainda aprender a ser um auxiliar de sushi man. Então eu entrei lá para aprender a fazer sushi e eu descobri que é maravilhoso, né, trabalhar com sushi. Eu amo sushi e eu aprendi a fazer sushi lá no Sushi Louco. E eu entrei no Sushi Louco para aprender a fazer sushi, ou seja, nem era auxiliar ainda. Eu entrei lá para aprender a fazer sushi e eu aprendi a fazer sushi. Depois eu me tornei um assistente de sushi, depois me tornei um sushi man. E depois eu me tornei um chefe de sushi. E quando eu era um chefe de sushi, eu tinha lá 6 sushimens, onde eu era responsável por essa galera. Então a gente tinha uma produção muito grande, eu era responsável por organizar todas essas pessoas. E depois de um tempo também me surgiu a oportunidade de ficar como gerente. E eu abracei a oportunidade de ficar como gerente. E foi uns 2 anos, nessa época eu já tinha ali acho que uns 23 anos mais ou menos, que uns 2 anos no Sushi Louco. E aprendi muito sobre estratégias, aprendi bastante sobre muita coisa. Já tinha uma bagagem muito boa da Centauro. Na Centauro eu fiquei como gestor também de setor, então tipo, antes de ser gerente trainee, eu me tornei gerente de calçados. E eu desenvolvi várias estratégias lá para minha equipe bater algumas metas e a gente bateu bastante metas. Então eu vim com uma bagagem muito legal. E aí chegou um ponto, quando eu cheguei na gerência do Sushi Louco, assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. E aí meu primo me chamou pra gente abrir um sushi junto. E eu falei, bora. E aí saí do Sushi Louco, peguei o dinheiro da rescisão, investi todo o dinheiro e abri minha segunda empresa. E aí a gente tava vendendo super bem. Nessa época eu já tinha 24 anos, não estudava educação física ainda. E eu desde os 16 ali, trabalhando bastante, tentando ter empresa. E eu pensei assim, cara, se até os meus 24 anos eu não conseguir ter um negócio, ter uma empresa de sucesso, eu vou fazer faculdade. Porque até então eu não tinha faculdade, não tinha começado faculdade. E, cara, o sushi começou bombando. A gente vendia muito, a gente trabalhava só com delivery, só com entrega. E vendia muito, tipo, dava pra gente ter um salário legal e dava pra manter a empresa legal. E em 2014 veio a Copa. E assim, era incrível que em 2014, antes da Copa, a gente atendia uns 500 clientes por mês. Veio a Copa e em seguida veio a recessão.
Um mês depois da Copa, a gente começou a atender 100 clientes. Caiu muito o movimento. Eu não sei se foi porque o pessoal o pessoal gastou muito na Copa, não sei se foi porque veio a recessão logo em seguida. E eu entrei na minha segunda falência, não consegui segurar a empresa, não consegui manter a empresa. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma vez eu vou quebrar, mais uma vez não vai dar certo. E eu saí muito endividado, com a mão na frente e outra atrás, vendi tudo da empresa para pagar dívida, ainda fiquei com muita dívida. E foi aí que eu entrei na educação física. Eu falei, cara, vou estudar, sabe? Tô cansado de tentar ter empresa, cansado de trabalhar para os outros, tô cansado de tentar ter um negócio e não dar certo. E quando eu entrei nessa época, eu já treinava musculação, já gostava de treinar musculação. E eu falei, cara, vou fazer administração ou vou fazer educação física? Administração ou educação física? E aí fiquei nessa e decidi fazer educação física. Falei, não, vou fazer administração não, que eu tô cansado de empresa, tô cansado de trabalhar para os outros, tô cansado de empresa, vou fazer educação física. E eu me apaixonei pela educação física, me apaixonei. É uma área assim maravilhosa. E eu logo no início comecei a dar aula de dança, porque eu já dançava, né, desde os 12 anos que eu dançava hip hop, depois passei a dançar street dance, e aí depois comecei a dançar funk, comecei a dançar axé, comecei a dançar outros estilos. E quando eu comecei a estudar educação física, com uma semana de matriculado, surgiu a oportunidade de eu dar aula de dança na academia que eu malhava. E eu cheguei no dono da academia, na verdade um amigo meu que era professor da academia, falou assim, cara, o Marcelo tá lá em cima, por que você não vai lá conversar com ele? E eu peguei e fui lá conversar com ele e falei, cara, você tá precisando de um professor de dança aí e tal, eu posso dar aula de dança aí pra você, acabei de me matricular na educação física. Ele falou, cara, eu tô precisando mesmo de um professor de dança. Fala o seguinte, mês que vem você começa. E assim foi. E eu não sabia nem o que era dança, eu não sabia o que era zumba. O professor falou assim, tá precisando de um professor de zumba aí. Aí ele me mostrou lá no YouTube e eu falei, isso aí eu sei dar aula, pô. Eu nunca tinha dado aula de zumba na minha vida, nunca tinha dado aula de dança dentro de academia. Já dava aula de dança fora, ensinava funk, ensinava essas coisas, mas eu não sabia o que era. E a minha primeira aula foi um desastre, foi horrível. E eu tinha pouquíssimos alunos, eu comecei uma turma com 6 alunos e foi bem difícil nessa época, recebia hora aula. E aí eu peguei e comecei, eu já tinha aquele negócio assim, aquela veia mais empreendedora, né? Ave Maria, tô doente. E eu já tinha aquela veia mais empreendedora, né? Então, cara, assim, tratamento com as pessoas, eu tinha um tratamento muito bom, tipo, eu conseguia ter um contato muito bom com as pessoas, principalmente por conta do trabalho que eu desenvolvia na igreja. Porque na igreja tinha isso de você, oi, tudo bom? Como é que você está? E aí eu tinha 6 alunos só, mas aí eu comecei a fazer, assim, eu comecei a fazer o que eu sabia. E aí eu ia para a aula, cumprimentava todos os alunos. Desde a minha primeira aula, eu cumprimentava todos os alunos. Oi, tudo bem? Como é que você está? E aí, você está bem? Brincava com os alunos. E eu vi que isso começou a cativar as pessoas. As minhas turmas começaram a crescer por conta disso. Por conta do meu tratamento com os alunos, com o pessoal que ia nas minhas turmas. E por mais que eu não dançasse bem, e isso é uma verdade, eu não sabia rebolar direito, eu sabia fazer aqueles passinhos de funk, riscadinho e tal, mas eu não dançava bem, eu era muito duro pra isso, eu vinha do hip hop e tal, que é algo mais fechado, e o funk não, né, zumba não, é alegria e tal, essas aulas são alegria, e aí eu era meio fechado, mas o meu tratamento era muito bom com o pessoal, eu brincava muito com todo mundo, sorria muito. E isso começou a dar muita visibilidade. Só que eu estava acostumado a trabalhar de 10 da manhã até 11 horas da noite. Todos os dias, correria. E aí eu trabalhava só 2 horas por dia. E eu comecei a entrar num tédio que você não tem noção.
Eu ia para academia, dava aula de zumba, saía, ia para outra academia, dava outra aula de zumba. Pronto, eu trabalhava 2 horas por dia. Eu falei, ah, não, pelo amor de Deus, não aguento isso não. E aí eu peguei e falei, quer saber, vou começar a fazer aulões. E aí comecei a fazer vários aulões. Vários aulões de dança, vários aulões de dança, aulões de ritmo, aulão de zumba. Comecei a fazer vários aulões, vários aulões. E eu vi que o meu público começou a aumentar. Eu comecei a ter mais visibilidade com isso. Aí eu sempre, assim, né? Porque eu trabalhava já em empresa, já tinha trabalhado com gerência. Quando você trabalha em empresa e com gerência, você aprende a desenvolver estratégias, né? Bastantes estratégias de como atingir alguns objetivos, de como ter alguns resultados. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar aula no máximo de academia que eu conseguir. O que eu vou fazer? Vou dar aula no máximo de academia, vou fazer bastante aulão para eu levantar meu nome, para as pessoas começarem a me conhecer, para eu começar a ter visibilidade. E aí eu começava a dar aula, fazer aulão, postava no Facebook, postava no Instagram. E aí começou a ter um pouco mais de visibilidade. Eu já dava aula nessa época em 5 academias. Saía de uma, ia para outra, saía de uma, ia para outra, saía de uma, ia para outra. E eu comecei a fazer bastante aulão. O meu primeiro aulão teve acho que 20 pessoas, 15 pessoas. Foi bem pouca gente assim. Fazia aulões nos sábados. E aí fiz uns 3 aulões no sábado. Tirei os aulões de sábado e comecei a colocar os aulões no meio da semana. Porque eu falei, caramba, as minhas turmas estavam começando já a ficar cheia. Começando a dar 30 pessoas nas turmas. E aí eu falei, cara, tem 30 pessoas em cada turma minha, 30 pessoas em cada uma, e aqui tem 20 pessoas, então o que eu vou fazer? Vou fazer um aulão à noite, no meio da semana. E eu acho que como o pessoal já está acostumado a ir para a academia, eu acho que vai ser bem mais fácil dessas pessoas irem para os aulões. E foi incrível, isso assim é uma sacada incrível. Você que é professor, essa é uma dica ótima para você. Tira os seus aulões de final de semana e coloque ele no meio da semana. Você vai ver o volume que vai dar. No meu primeiro aulão, no meio da semana, tinha mais de 100 pessoas. Eu saí de um aulão de 20 pessoas no final de semana para um aulão com mais de 100 pessoas no meio da semana. Por quê? O que eu entendi depois de um tempo? As pessoas já estão acostumadas a ir para a academia. Sai, desgrama. E o que eu entendi? Eu entendi que aquilo já estava na rotina das pessoas. Já era hábito para elas irem para a academia. Então, ao invés de elas irem para a academia, elas iam deixar de ir para a academia e iam para o meu aulão, que eu fazia a maioria das vezes numa quadra aberta à noite. E deu mais de 100 pessoas e eu comecei a fazer muitos aulões, muitos aulões, muitos aulões. E comecei, consequentemente, a ter bastante visibilidade. Inclusive, em um dos aulões que eu fiz, em parceria com outros professores, que a gente desceu os equipamentos para frente da academia, fizemos um circuito lá de spinner, de jump, de zumba e fechamos a rua da academia. Nesse aulão eu ganhei mais de 30 alunos em um único mês, por conta de um aulão. E aí as minhas turmas começaram a encher. Em uma das minhas turmas eu tinha 110 alunos. 110 alunos em uma única turma. E comecei a ter muita visibilidade. Comecei a dar aula de dança, aula de dança, aulões. Só que, como foi que surgiu o Hitbox? O Hitbox ele surgiu de uma necessidade. Eu comecei a perceber que eu perdia muitos alunos, porque muita gente não tinha coordenação motora para dançar. Muita gente queria dançar e não conseguia dançar, não conseguia acompanhar as coreografias. Muita gente ia para aula de dança querendo emagrecer. E a dança tem um foco lúdico, a dança não tem uma metodologia de treinamento. E além de tudo isso, ainda eu tinha uma inquietação, que eu falava, cara, eu não acredito assim, que tipo, eu tô estudando educação física para eu ser professor de dança a vida toda, né? Tipo, não vejo nenhum problema nisso. Mas eu queria trabalhar na área para aplicar o que eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo muita coisa. E eu queria começar a aplicar isso que eu estava aprendendo. E eu falei, caramba, velho. Depois que eu comecei a perder aluno, eu falei, caramba. Tipo, se tem bastante pessoas saindo porque não conseguem acompanhar e as pessoas querem emagrecer e todo mundo ama dança, todo mundo quer dançar,
eu falei, caramba, por que que eu não crio uma modalidade que une treinamento com música? E aí eu fiquei assim um mês pensando nisso, assim, isso lá em 2016. Eu tinha 26 anos. E eu falei, caramba, velho, eu acho que isso vai dar certo. Se eu começar a colocar os treinos na música, isso vai dar certo. E eu pegava um funk e ficava tentando fazer agachamento no ritmo do funk. Pegava a coreografia de axé e ficava tentando colocar um polichinelo no ritmo do axé. E aquilo começou a dar certo. Começou a encaixar. E aí eu falei, caramba, eu acho que isso aqui vai dar legal. E aí depois, né, tipo, eu comecei a desenvolver, aí me tornei instrutor fit dance, fiquei na fit dance mais de um ano dando aula de fit dance. E aí, paralelo a isso, eu ia desenvolvendo a minha modalidade. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu tinha pouco conhecimento sobre treinamento, estava aprendendo muito sobre fisiologia na faculdade, como a pessoa emagrece, como a pessoa ganha massa, funciona o corpo quando a pessoa pratica atividade física. Só que eu não entendia muito de treinamento, não entendia muito de agachamento, não entendia muito de musculação. E aí eu fui trabalhar no estúdio personal. E cara, nesse estúdio eu sou grato eternamente por ter trabalhado nesse estúdio. Lá eu conheci um cara incrível chamado Silvio, que admiro demais. E lá eu comecei a aprender sobre treinamento. E nesse estúdio eu conheci um professor incrível que é o Vinícius. Tudo assim, eu posso dizer que o que eu sei hoje de treinamento eu aprendi com ele. Sobre prevenção de lesão, sobre reabilitação, sobre execução de movimento. O cara é muito bom. E eu aprendi muito sobre como executar movimento, sobre a melhor forma, sobre como prevenir lesão, sobre como corrigir algumas posturas. Muita coisa eu aprendi com ele. Eu fui trabalhar lá justamente para eu aprender sobre o treinamento, porque financeiramente, para mim, nem valia muito a pena, porque eu já tinha muitas turmas, eu já ganhava bastante dinheiro com as turmas que eu dava aula. Bastante dinheiro, assim, para mim, para minha realidade, né? Era bastante dinheiro, então para mim era suficiente. Só que eu entrei lá porque eu queria aprender sobre treinamento e foi uma ótima oportunidade. E aí disso eu comecei a falar, caramba, agora sim minha modalidade vai. Por quê? Porque agora eu sei como se executa um agachamento. Eu sei a forma correta de executar. Eu aprendi umas variações aqui de movimento. E aí comecei a colocar isso nas músicas. Pegava uma música, pegava um funk e fazia uma coreografia de treino em cima. Treinamento mesmo, polichinelo, polissapato, corrida no lugar, burpee. E aí falei, vou testar na minha turma, né? E aí em 2016 eu marquei o primeiro aulão. E assim, antes disso ainda, eu fiz um curso numa feira que tem aqui em Brasília, que é chamada Brasília Capital Fitness. E aí eu fiz um curso lá de HIIT. E um professor era muito bom, explicou tudo sobre o HIIT, os benefícios do HIIT, como funcionava o HIIT. Nessa época eu nunca tinha ouvido falar sobre HIIT ainda. E falei, cara, perfeito, casou agora. O HIIT vai me ajudar a melhorar a minha modalidade. Porque já tem aqui o agachamento, ainda não tinha uma metodologia de aula de 50 minutos, como é hoje. Só tinha as coreografias lá, avulsas, né? E aí eu falei, não, vou testar nas minhas aulas. E aí comecei a testar na aula. Levei a coreografia pra aula. Galera, hoje a aula vai ser uma aula diferente. E tal. E aí chegava lá com a coreografia. Professor, esse negócio não é legal, não. Não, professor. Eu lembro como se fosse hoje. Eu ouvi de uma aluna que falou bem assim, professor, o seu negócio é dança. Esse negócio de treino não é pro senhor, não. E eu fui pra casa triste, desanimado. E eu vou te falar, eu pensei muitas e muitas vezes em desistir. Porque eu achava que realmente não ia dar certo. Eu não tinha nenhuma referência para ter uma ideia de se daria certo ou não. O meu conhecimento ainda era muito pouco sobre treinamento. E aí eu peguei e continuei melhorando. E fui estudar mais a fundo ainda sobre o HIIT. E aí eu cheguei no modelo que falei, caramba, vai dar certo agora. Agora vai dar certo. Marquei aulão, fiz card e tal, divulguei no meu Facebook. Peguei, fiz o aulão pra turma e ninguém gostou de novo.
E eu falei, meu Deus do céu, isso foi em outubro de 2016. E eu falei, caramba, velho, isso não vai dar certo. Se você olhar lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, tem essa publicação ainda. E o Hitbox antes não se chamava Hitbox, se chamava Hit Hit. Hit de ritmo, né, R-I-T, e Hit, H-I-I-T, de High Intensity Interval Training. E aí eu não conversava sobre isso com ninguém, mas eu conversava com a professora da minha faculdade. E eu admirava muito a forma do trabalho dela e tal. E eu peguei e falei, professora, tem essa modalidade aqui e tal. Eu coloco música, coloco dança de treino e tal. E o nome é Hit Hit. Eu queria saber o que a senhora acha, a senhora podia me dar alguma ajuda. E ela falou, eu não entendi muito não, mas esse negócio aí não. Mas é o seguinte, eu acho que esse Hit Hit não vai dar certo. Porque como é que você vai garantir e tal, a frequência máxima e submáxima? Eu falei, então tá bom. Aí eu não tinha muito conhecimento também ainda. Eu falei, vou colocar o nome para Hitbox. Porque aí o primeiro hit, R-I-T, que é a abreviação de ritmo, e o box é uma caixa. Por isso que a logo do Hitbox é uma caixa. E aí dentro dessa caixa é como se tivesse o hit de High Intensity Interval Training, artes marciais, é a música, é a dança, é o treino. Então é meio que uma caixa com ritmo. E dentro dessa caixa tem todos os treinos. Eu falei, pronto. Mandei pro cara, o cara fez a logo, tal. Pedi ajuda pra Angélica. Nessa época eu tinha um canal de dança no YouTube que eu convidei alguns amigos meus, professores de dança, para fazer parte. E aí mandei a logo pra Angélica. Angélica, o que você acha? Que hoje em dia a Angélica, inclusive, faz parte do Hitbox. Eu acho legal essa aqui e tal. E aí era a única pessoa que eu conversava assim sobre isso. E eu peguei e chamei as meninas. Falei, tô com uma modalidade aí. Isso já, aí veio. Isso era em 2016, eu vim desenvolvendo, não falava pra ninguém. Em 2018, em 2017, final de 2017, eu chamei as meninas, que inclusive são as três que fazem parte hoje, Angélica, Patrícia e Vani, e falei pra elas, falei, tem uma modalidade aí que eu falei, não falei que eu tinha criado, eu falei que tava vindo de fora, eu sei que eu menti, mas assim, eu tinha muito medo das pessoas não darem crédito e eu sabia que ia dar muito certo. Então eu falei para todo mundo inicialmente que estava vindo dos Estados Unidos. Falei, tem uma modalidade vindo dos Estados Unidos aí. E é o seguinte, eu quero saber se vocês querem participar. Eu fui convidado para ser representante no Brasil. Se vocês quiserem participar, eu consigo colocar vocês. E as três aceitaram de cara, assim, bora. Aí a gente ensaiava e tal. E aí o que eu fiz? Mais ou menos em novembro, eu chamei elas para gravar algumas coreografias. E a gente ensaiava em algumas academias que eu dava aula. E aí eu falei assim, vamos gravar alguns vídeos de 1 minuto, né? E aí que é só para postar no Instagram, quando a galera começar a gostar, a gente grava a música inteira. E aí quando foi em dezembro de 2017, eu marquei o primeiro aulão, assim, de Hitbox mesmo, com o nome Hitbox. Até mandei fazer as camisas, falei, cara, agora não tem como não dar certo. Eu vim 2 anos desenvolvendo, desde 2016 desenvolvendo, e agora não tem como não dar certo, tipo, vai dar certo. E aí eu já estava muito convicto de que daria certo, porque eu já tinha testado com as meninas, já tinha feito alguns testes e tudo. E aí eu já mandei fazer camisa, falei pro pessoal, criei o Instagram, mandei fazer as camisas, fiz o primeiro aulão. E aí fiz o primeiro aulão em dezembro, avisando pro pessoal assim, em janeiro de 2018 eu vou abrir a turma. Então você que está participar do aulão hoje e quiser fazer parte dessa modalidade em janeiro, você pega e deixa no seu nome lá na recepção para participar. Fiz o aulão e tal, tinha umas 40 pessoas, a turma lotou. E aí quando eu pedi feedback do pessoal, todo mundo, nossa, muito massa, muito legal, morri aqui e tal, tô morto. E eu fui para casa assim muito feliz. E aí, no outro dia, quando eu voltei na academia para dar aula de fit dance, eu perguntei para a recepcionista, e aí, como é que tá a lista? Alguém já mostrou interesse? E já tinha 20 pessoas no dia seguinte para começar a turma de Hitbox, que ia começar no mês seguinte. E aí no dia 8 de janeiro eu comecei a primeira aula de Hitbox e lancei o Instagram de fato do Hitbox. Falei, cara, agora vai dar certo.
E aí começamos a postar os vídeos de 1 minuto que eu tinha gravado com as meninas. E a gente ralava muito, sofria para gravar vídeo de 1 minuto, que era muito pesado ainda pra gente. A gente não tinha muito condicionamento físico na época ainda. Mas a gente foi melhorando, melhorando. E assim, incrível, assim, com 2 semanas já tinha um monte de gente, já tinha começou a ter muito seguidor, já tinha um monte de gente pedindo pra fazer os treinos, pedindo a música completa, porque só tinha música de 1 minuto. E eu falei, caramba, velho, isso aqui vai dar bom. Tipo, com um mês a gente já tinha 10 mil seguidores no Instagram, isso lá em janeiro de 2018. E aí eu falei, caramba, isso aqui vai dar certo. E começamos a gravar a música inteira, começamos a gravar a música inteira. E a gente não sabia como fazer, eu comecei a disponibilizar no YouTube. Disponibilizava no YouTube e tal. E aí muita gente, assim, com 2 meses, um mês, já tinha bastante gente pedindo curso. Ah, eu quero ser professor de hitbox. Ah, eu quero dar aula de hitbox. Vocês não dão curso de hitbox? E aí outras pessoas, ah, eu quero treinar em casa. Como é que eu faço para treinar em casa? E aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar muito bom. E aí, quando foi em abril, eu fiz o primeiro curso de coach hitbox. E aí foi quando entrou o Rafael, convidei Rafael para fazer parte do hitbox. Falei, cara, olha só, tem esse projeto aqui, a modalidade é muito boa, minha turma tá lotada. É o seguinte, eu tô precisando de um professor para dar os cursos comigo, para me ajudar a desenvolver a metodologia de curso, né? Para me ajudar a fazer uma apostila. Quero saber se você tem interesse em vir fazer parte da minha equipe. E aí ele topou logo de cara, assim, né? Mais ou menos, na verdade, né? Ficou meio assim. E aí, mas depois que ele viu que o negócio estava dando certo, ele entrou de cabeça. E aí hoje é Master Coach no Hitbox e dá os cursos comigo aí nos estados que a gente vai. E aí em abril de 2018 foi o primeiro curso de Hitbox, tinha acho que umas 20 pessoas. E aí essas pessoas começaram a dar aula e eu já com medo assim, meu Deus do céu, será que esse povo vai ter resultado? Será que esse povo vai conseguir ter aluno na turma deles? E eu tinha esse medo assim, não falava pra ninguém, mas morria de medo, né? E aí as meninas já estavam comigo, a Angélica já tinha começado a Angélica a cuidar de algumas áreas do Hitbox, o Rafael já estava cuidando de outras áreas, e a gente começou a crescer. Começamos a crescer, começamos a crescer. Com 6 meses o Hitbox já tinha uma média de 50 mil seguidores. Eu falei, meu Deus do céu, que massa! E aí fiz o segundo curso de coaching em São Paulo, tinha 5 pessoas no primeiro curso de coaching em São Paulo. E aí começou a crescer. E aí eu descobri que tinha como vender curso pela internet. E aí eu peguei, gravei o curso, comecei a gravar o curso, a vender o curso online, começamos a desenvolver treinamento para as pessoas fazerem em casa. E aí o Hitbox foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o Hitbox com 2 anos, né, que vai fazendo 2 anos, Hitbox já está com 280 mil seguidores no Instagram, tá com 100 mil inscritos no YouTube, tá com 70, quase 80 mil seguidores lá no Facebook. E, cara, o Hitbox hoje deu muito certo, sabe? Hoje a gente ajuda muitas pessoas. Tem mais de 1.000 professores no Brasil, dando aula em muitas academias em todo o Brasil. Mais de 23 mil pessoas tiveram resultado treinando Hitbox. A gente vende o programa de treinamento e a gente disponibiliza alguns treinos no YouTube. O nosso programa de treinamento ele é com música. A ideia do Hitbox é essa, é ser um treinamento com música, ser um treino diferente, divertido, para ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo e a terem resultado de forma divertida. E a gente tem esses treinos e mais de 23 mil pessoas já tiveram resultado com isso. Pessoas que mandaram antes e depois, que de alguma forma sinalizaram pra gente, eu tive resultado, eu perdi 2 quilos, eu perdi 3 quilos, eu perdi 5 quilos. Hoje a gente tem alunos que perderam 30 quilos, 27 quilos, 25 quilos, 15 quilos, 14 quilos. Os nossos professores dão aula de Hitbox e eles emagrecem. A Stephanie da Paraíba perdeu mais de 10 quilos, a Bia perdeu 19 quilos dando aula de Hitbox. A Pauliana ganhou 7 quilos de massa, ela saiu de 25 quilos, de 25% percentual de gordura para 13 treinando Hitbox e ganhou 7 quilos de massa treinando Hitbox. Então assim, hoje é uma modalidade que
ganhou o Brasil. E cada dia tá crescendo mais, graças a Deus. E aí o que eu descobri? Eu descobri que eu podia ajudar muitos profissionais de educação física a ganharem dinheiro com uma modalidade que dá muito resultado, que entrega muito resultado. E a gente tem o Hudson que ganha muito dinheiro, fez 5 mil reais, 7 mil reais em um mês dando aula de hitbox num programa de emagrecimento. Tem coaches de hitbox no Brasil todo ganhando dinheiro com aulão. Tem alunos de hitbox em todo o Brasil emagrecendo, saindo do sedentarismo, tendo saúde, tendo qualidade de vida. Então, para mim, não tem nada mais gratificante do que isso. Hoje eu me considero assim uma pessoa mais que realizada, porque para mim não tem nada mais prazeroso do que eu conversar com uma pessoa e ela falar assim: "Ah, eu emagreci. Hoje eu me sinto bonita, hoje eu tenho autoestima, hoje eu me sinto bem, hoje eu tenho amigos, eu vou para aula de hitbox, eu tenho amigos. Hoje o hitbox para mim é uma família. Ah, eu treino na minha casa com 15 minutos, treinando 3 vezes na semana, eu perdi 15 quilos. Cara, isso não tem preço, sabe? Uma modalidade que começou com muito esforço, eu pensei várias e várias vezes em desistir. Eu achei de verdade que não daria certo de forma alguma, porque nada encaixava, nada dava certo. E aí eu persisti e começou a dar muito certo. E graças a Deus hoje a gente já está em todos os estados do Brasil. Hoje já tem hitbox em outros países, tem hitbox nos Estados Unidos, tem hitbox na África do Sul, tem hitbox em Portugal, tem hitbox, tem professores querendo dar aula de hitbox no Chile, na Argentina. Então assim, a gente está crescendo muito. Graças a Deus por isso. E se você aí quer uma modalidade diferente para você dar aula, se você for da área de educação física, ou para você treinar na sua casa, ou para você ir até uma academia treinar, procura aula de hitbox. É de fato uma modalidade que transforma vidas, que ajuda pessoas a socializar, aumenta o vínculo de amizade. Você vai ter resultado, você vai se divertir, você vai sorrir. Tudo isso de forma divertida, com treinamento que entrega muito resultado. A gente usa o HIIT como base, né, a metodologia que aumenta a frequência cardíaca, abaixa a frequência, aumenta a frequência, abaixa a frequência. Então tem aulas dentro da academia de 50 minutos e tem aula em casa de 15 minutos. E esse método, ele acelera a queima das pessoas por mais de 48 horas, mais de 40 horas após o exercício. Então você começa a ter muito resultado por conta disso. A gente faz muito exercício com o peso do corpo, então as pessoas têm muito resultado com isso, porque o peso do corpo ele também vai te entregar muito resultado. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, acabei de conseguir montar esse escritório e, cara, pra mim não tem nada melhor do que ver tudo isso acontecendo. E cada dia mais o Hitbox cresce, graças a Deus. E se você quer ter sua vida transformada, vem fazer parte da nossa equipe, vem ser um coach Hitbox. Se você quer treinar em casa, treine em casa, quer ir na academia, vá para academia, que eu tenho certeza que quando você fizer aula de Hitbox, você vai se apaixonar. E vem com a gente, porque Hitbox é pau. Tamo junto.